quais modalidades de licitação eu tenho que ficar caçando, porque lá estão as melhores oportunidades. Meu nome é Gabriel de Mello, eu trabalho com licitações há anos e eu te ensino a entrar nesse mundo e a ganhar muito dinheiro com ele, trazendo inclusive muitas coisas, muito conteúdo técnico para você utilizar de dentro do direito administrativo. E isso muitas das vezes já rendeu aí para alguns amigos meus, alguns clientes, muita grana, porque nós utilizamos os argumentos corretos no momento certo e ganhamos diversas licitações, mesmo sem ser o menor preço, sem perder a nossa margem de lucro. Beleza, vamos lá. Quais são as modalidades de licitação que eu mais tenho que ficar observando? Em primeiro lugar, você tem que entender o seu negócio. Você tem que saber se você vende um serviço, ou se você vende um produto, ou se você, sei lá, você está atrás de uma concessão de uso. E dentro dessa concessão de uso, você, por exemplo, gosta de montar cantina, lanchonetes em espaços públicos, dentro de órgãos públicos. Isso acontece bastante e eu tenho visto com bastante recorrência. Mas, Gabriel, quais são as principais modalidades de licitação? Para você que não sabe, existem diversas modalidades de licitação e até exceções às licitações. Existe o pregão, existe a concorrência, existe o diálogo competitivo, existe o leilão. E eu não estou lembrado agora de uma outra modalidade, mas se não me falha a memória são 5. Mas só para vocês verem, se eu não lembro é porque elas aparecem muito pouco. E existem 2 exceções, que são a dispensa de licitação, onde a licitação é dispensada, e a inexigibilidade de licitação, onde a licitação ela não é exigível. Existe uma diferença de uma das duas, quem sabe em um outro vídeo eu posso explicar uma por uma, mas hoje eu quero só te falar que você tem que ficar muito ligado com as 2 modalidades. A primeira é a modalidade pregão e a segunda é a exceção, dispensa de licitação. A dispensa de licitação são valores um pouco menores. Pô, Gabriel, você falou que eu ia lucrar mais. Sim, calma. São valores um pouco menores, mas são mais de 60 mil reais se estivermos falando de itens e serviços comuns. Se estivermos falando de obras como reformas e tudo mais, obras de engenharia, aí já é mais de 120 mil reais. Então é um valor muito considerável. Mas por que essa é algo para ficar ligado? Primeiro porque a dispensa de licitação, por ela não ser uma licitação, mesmo ela sendo extremamente parecida, quando você entra numa dispensa eletrônica que tem disputa, por exemplo, ela é praticamente igual a um pregão, ela tem várias exigências que um pregão tem, que ela não tem, porque ela não é uma licitação. Então muita coisa ali ela não tem. Número 2, ela não existe nela a fase de recurso, que é uma fase que leva tempo, em que se você ganhar, alguém entra com recurso contra você. Então ali é praticamente um go, não go, fire, no fire, ou seja, ganhei ou não ganhei. Então você tá lá, você manda a sua proposta, manda seus documentos de habilitação e pronto. Se você estiver ganhando, vai ser isso. Se o outro cara estiver ganhando e não enviar alguma coisa, ele vai ser eliminado e o pregoeiro, que na dispensa de licitação, na verdade, é o agente da contratação, vai chamar o próximo e pronto. Dificilmente, numa dispensa de licitação, você vê a administração pública solicitando, por exemplo, um atestado de capacidade técnica. E aí é uma grande, e por isso que a dispensa de licitação é uma grande oportunidade, uma grande porta de entrada. E a dispensa de licitação, muito raramente, eu nunca vi, gerar uma ata de registro de preço, tá bom? Então, geralmente, por exemplo, tá lá o quartel do Exército dizendo que quer comprar mesa. Então, ele quer comprar 50 mil reais em mesa. Então, ele coloca lá, faz ali a dispensa de licitação, diz que quer comprar 50 mesas, paga no máximo R$1.000 em cada uma e abre para o pessoal participar. Esse é o momento em que, se você vencer, você vai ganhar. Se você ganhou, você automaticamente, a administração ela vai comprar de você. Dentro de um mês, talvez até antes, já vai gerar o que a gente chama de nota de empenho. O que é a nota de empenho? É como se fosse realmente a assinatura do contrato. Quando eles te enviam a nota de empenho, é como se dissessem o seguinte: o seu dinheiro está aqui comigo.
já é seu, só está sob minha posse, mas ele já é seu, me entrega o produto, aí você vai lá, faz a entrega do produto, e depois que o produto é entregue, você solicita, manda a nota fiscal, solicita o pagamento daquela nota de empenho que foi emitida em seu nome, no nome da sua empresa, e aí sim vai gerar todo o processo de pagamento, passa por um monte de gente, e em algum outro momento eu posso explicar como é que esse processo de pagamento ocorre dentro da administração pública, para que você tenha um entendimento melhor e não ficar achando que a administração está demorando, estão me enrolando, nem sempre é isso. Tá? Não digo que não existem servidores públicos, às vezes mal intencionados, mas nada que você não possa solicitar até mesmo judicialmente e o pagamento vai rolar. Mas ali é a certeza de que o pagamento vai rolar em algum momento, dentro de um mês, até no máximo ali, o prazo certo é 20 dias. Mas vamos colocar aqui que vai acontecer algumas intempéries aí no meio do caminho, você vai esperar um mês e meio, 2 meses. É um pouco raro de acontecer, tá? Na maioria das vezes vai acontecer em 20 dias. Então, você ganhou a licitação. O cara te entregou a nota de empenho dizendo, ó, o seu dinheiro está aqui comigo, me entregue. No prazo de 30 dias, que é a maior regra que a gente vê, que geralmente demora 30 dias para entregar. Então, dentro desses 30 dias, é o momento que você, agora sim, sabendo que já está vendido, você pode ir atrás do fornecedor, do fabricante, para que eles fabriquem e até mesmo que eles entreguem por você. Ou seja, o fabricante, o fornecedor, entrega nesse endereço aqui, ó, quartel do exército, número tal, aí você só entrega a nota fiscal depois via e-mail e pronto, negócio fechado. Então, às vezes, o camarada, ele tá em outro país, o cara tá lá em outro país, trabalhando com o computador dele, ele tá participando de licitação e ganhando dinheiro no Brasil e em qualquer lugar do Brasil, desde que ele tenha fornecedores que entregam para ele, como, por exemplo, aí vai o nome, Amazon, Mercado Livre. Se você bota o endereço de um desses quartéis, de um dessas prefeituras, enfim, eles vão fazer a entrega lá e você só entrega a nota fiscal depois por e-mail. Beleza? Então, beleza. Dispensa de licitação é a porta de entrada, ela é mais simples, vários documentos que você não vai precisar, você vai começar a entender o que é licitação, como é que funciona, o que é fase de julgamento da proposta, o que é fase de habilitação. Quando você entender isso, quando você fizer suas primeiras vendas, aí sim você vai partir para um outro patamar, que é o pregão eletrônico, que normalmente vai gerar uma ata de registro de preço. Gabriel, o que é isso? O pregão, antes da gente falar sobre o que é a ata de registro de preço, o pregão, ele geralmente vamos estar falando aí na casa de mais de 60 mil. Muitas das vezes na casa de milhões de reais. E com uma diversidade absurda de itens. Então, às vezes, você não tem 100 itens lá, você não precisa ganhar os 100 itens. Você pode, se quiser, disputar os 100. Você pode escolher só 5 para disputar, só 10, só 1. Ou você pode disputar dentro dos 100 itens para tentar ganhar os 100. Vamos dizer que dos 100 itens você ganhou 5 itens. 5 itens são seus. A vassoura, o desinfetante, o rodo, o ancinho e o sabão em pó. Beleza, você ganhou esses 5 itens. Isso vai gerar uma ata de registro de preço. O que é uma ata de registro de preço? A ata de registro de preço é tipo um contrato. Não é um contrato, ele é tipo um contrato, só para você entender, ele é uma sequência de papel, onde ele vai dizer as regras daquela ata de registro de preço, onde você se obriga, você participando e assinando aquela ata, você se obriga a entregar aqueles 5 produtos, quando solicitados, no prazo de 1 ano, por aquele preço. Gabriel, eu vou ficar vinculado àquele preço por 1 ano e se o preço mudar? Dificilmente você vai poder mudar. Tem lá as hipóteses para fazer o reequilíbrio econômico-financeiro e em algum outro momento eu vou falar sobre isso, que a administração pública erra muito no tal do reequilíbrio econômico-financeiro. Mas são casos muito excepcionais, são um pouco mais difíceis de ocorrer, tá? Então, na bucha, você tem que pensar que aquele preço você vai manter por 1 ano. Então, se você ofereceu o sabão em pó a R$10, você vai, quando solicitado e se solicitado naquele prazo de 1 ano, você vai ter que vender ele a R$10, tá bom? Incluindo frete e tudo, já com tudo incluso. Beleza. Então, a ata de registro de preço, a administração pública, ela está se obrigando. Se eu precisar de sabão em pó, eu vou comprar de você. E se eu pedir de você, você está obrigado a me entregar por esse valor, entendeu? No máximo dessa quantidade. Vamos dizer que a ata de registro de preço aqui estamos falando de
1.000 sabão em pó de 1 quilo. Então, a administração pública não poderá pedir 1.001 unidades. A não ser, claro, em casos excepcionais, onde pode aumentar 25%, mas isso é outro caso. E é muito raro de acontecer, quase impossível. E para você também seria bom. Então, vamos lá. Nós temos a ata de registro de preço. Significa que você vai vender as 1.000 unidades? Não. Porque é se for solicitado. Obviamente, num órgão público, tem itens que são muito óbvios, que serão solicitados. Por exemplo, um desinfetante, não existe órgão público que não faça a faxina do seu próprio espaço. Não existe uma prefeitura, uma escola, um quartel, que não vai ocorrer a faxina. Então, vai ser solicitado, vai ter que ser comprado durante o ano inteiro desinfetante. Se você ganhar o item desinfetante, muito provavelmente durante o ano eles vão ficar pedindo o desinfetante de você. Então, você ganhou desinfetante a R$20. Então, no primeiro mês eles pedem 10 unidades. Você entrega. Daqui 3 meses, pedem 5 unidades. Você entrega. Daqui 9 meses, eles pedem 50 unidades. E você entrega. No último mês, eles pedem 50 unidades de novo. E aí você não quer mais entregar porque o preço mudou. Sinto muito. A ata de registro de preço, ela te obriga a entregar aquele item naquele valor por 12 meses, tá bom? Dito isso, você tem que ficar ligado. Por isso que a gente diz que a dispensa é a porta de entrada, porque o pregão ele vai gerar muito mais dinheiro para você, só que você tem que saber trabalhar com ele. Você tem que ter uma gestão que é própria do empresário. Que preço eu vou colocar? Qual a minha precificação? Porque eu tenho que ter um preço bom para ganhar a licitação. Claro que existem métodos e modos de ganhar a licitação sem baixar muito o preço e eliminando outros concorrentes. Mas nem sempre você vai conseguir eliminar os seus concorrentes. Às vezes o seu concorrente também sabe lidar com licitação, às vezes ele faz um trabalho correto, a administração pública também está trabalhando corretamente e você não consegue eliminar ele e ele tem realmente um fornecedor melhor ou ele quis cortar mais a sua própria margem, tá bom? Então tem que sempre pensar num preço bom, em que você não sacrifique sua margem, você lucre. Só que agora com pregão a gente está falando de contratos, de atas muitas das vezes, que vai gerar mais de R$1 milhão de receita anual para o seu negócio. Então, se você souber trabalhar, aí sim você tem muitas chances de lucrar e ser muito feliz dentro da administração pública, tá bom? Gostou do vídeo? Quer saber um pouco mais sobre como é a licitação, como eu faço para participar, o que eu tenho que saber, como eu caço? Gabriel, eu entendi que é dispensa e pregão. Aonde eu vou para procurar esse tipo de contratação, essas oportunidades, onde é que estão? Eu posso fazer um vídeo mostrando ainda a tela do computador, demonstrando onde é que eu vou, quais são as ferramentas que tem, ferramentas de graça, inclusive ferramentas pagas que me dão alerta de oportunidades no Brasil inteiro. É uma oportunidade muito grande você aumentar suas vendas. Lembre-se que o Brasil é um dos países que mais arrecadam impostos. Por que ele arrecada tanto imposto? Porque ele quer comprar muito. Então, quando um quartel, uma escola, uma prefeitura compra coisas, ela está usando os impostos arrecadados. Se o Brasil é um dos países que mais arrecada impostos, um dos países que mais tem impostos no mundo, significa que é um país que gasta muito. Por que esse país, por que os órgãos públicos não podem gastar com a sua empresa? Ainda mais tendo em vista que existem diversos incentivos para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Vários que te fazem sair na frente, ir muito melhor do que médias empresas e empresas grandes. Então, existem essas oportunidades. E se você quer saber mais, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever nesse canal aqui que está começando agora, esse é o segundo vídeo, e acompanhar aqui tudo que a gente traz para você, que eu vou te ensinar passo a passo. Se você quer algo mais personalizado, eu quero algo mais pessoal, eu quero uma chamada de vídeo, eu já participo de licitação, quero saber um pouco mais como é que eu vou fazer esse recurso e tudo mais, chama a gente no privado, que eu te trago, que a gente negocia aí, eu posso te ensinar a fazer as coisas eu e você, tete a tete, na chamada de vídeo, e te trazer resultados igual as pessoas que já me contrataram estão performando aí, ganhando muito e muito dinheiro com licitação. Beleza? Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande abraço. Até mais. Fui!